Quando você acha que não tem como piorar, daí aparece o nosso divino, nosso magnânimo, generoso, defensor da democracia Alexandre de Moraes e apronta mais uma. Uma das coisas que mais me preocupa no Brasil é que a gente já está vivendo um período tão conturbado, com tanta corrupção e tantos escândalos que a gente acostumou. Então vou lembrar de um escândalo porque ele teve uma repercussão agora, né? Teve um novo capítulo que foi acrescentado nesse escândalo. Vai vir uma bomba aí dos Estados Unidos que vai surpreender muita gente. Isso aqui é mais uma bomba que deveria ser o bastante para botar fim nessa palhaçada, mas não. O Brasil está numa situação que daqui 2 dias ninguém lembra disso. Um ex-assessor do Alexandre de Moraes dizendo que tem medo de ser assassinado, tem medo de morrer, porque se ele falar o que ele sabe, né, vai acabar com a vida do Alexandre de Moraes e de muitas pessoas, de toda essa organização criminosa. Isso por si só deveria ser um escândalo que deveria estar no Jornal Nacional, mas não vai estar. Eu garanto pra você que não vai estar. Mais um vídeo bombástico envolvendo as maiores figuras da política nacional brasileira. Pois grande tem sido o confronto entre os deputados e senadores da direita contra esse sistema corrupto instalado há anos na nação. Sistema esse que envolve a velha mídia, o poder executivo, o poder legislativo e o judiciário. E com isso, a política do país vive uma crise sem precedentes, gerando revolta e tristeza na população. Pois como as Sagradas Escrituras diz, quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Porém, nós sabemos que esta guerra não é só física, mas também espiritual. Como sempre, está um vídeo muito sério, muito relevante, portanto já entre aqui deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você seja o primeiro a receber. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é de grande relevância e distribua para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais um vídeo importantíssimo envolvendo a política do território nacional brasileiro. Confira. Quando você acha que não tem como piorar, daí aparece o nosso divino, nosso magnânimo, generoso, defensor da democracia Alexandre de Moraes e apronta mais uma. Olha, o Brasil está a um triz de deixar de ser considerado um país democrático pelo mundo inteiro. Como vocês sabem, já passamos aquela vergonha quando o Alexandre de Moraes tentou colocar o nome do Alan dos Santos na lista vermelha da Interpol. A Interpol negou, dizendo basicamente que o que o Alan dos Santos fazia não era crime, não poderia colocar uma pessoa na lista da Interpol pelo crime de opinião, porque crime de opinião só existe em ditadura. Depois saiu na revista The Economist, uma das maiores revistas britânicas, um placar, um ranking dos países de acordo com o nível de democracia, e o Brasil caiu o nível de democracia, e na revista fala, no artigo fala que é de acordo com as decisões do Alexandre de Moraes, perseguição política e censura e derrubada do X no Brasil. Então o Brasil é hoje considerado por essa revista uma democracia falha, graças ao Alexandre de Moraes. Então nós estamos aí sendo reconhecidos do mundo como cada vez mais como um país menos democrático por conta da nossa Suprema Corte, por conta daqueles que deveriam defender a nossa democracia. Aí quando você acha que não tem como piorar, Moraes leva essa solapada aqui, ó. Sai a decisão final da justiça na Espanha, no caso de Oswaldo Eustáquio, e Moraes é derrotado. Vamos lá, Moraes pediu a extradição do Oswaldo Eustáquio, também por crime de opinião, por fala que tinha que ser preso, só que o que acontece? Aconteceu esse detalhe aqui, ó. Espanha vê motivação política e nega extraditar Oswaldo Eustáquio. Olha que absurdo. A Espanha está reconhecendo que o pedido de extradição feito pela Suprema Corte Brasileira é uma decisão política, é uma motivação política de censura e decidiu não extraditar o Oswaldo Eustáquio. E a situação continua. Entenda por que a Espanha negou a extradição de Oswaldo Eustáquio. Primeiro, porque eles falam que não é crime, e aqui fala, ó, evidente conexão e motivação política. Ó, o pedido do governo brasileiro tem evidente conexão e motivação política. Então,
A Espanha, mais um país reconhecendo que o Brasil já não é uma democracia. Continuando aqui, para vocês entenderem, aí o governo ficou chateado. O governo vai recorrer da decisão que negou a extradição do Oswaldo Eustáquio. Alexandre de Moraes, na verdade, ele não ficou chateado, ele surtou com essa história. E aí o Alexandre de Moraes, achando que é o delegado do mundo, é o juiz supremo mundial, Moraes cobra explicações da embaixada da Espanha após a extradição de bolsonaristas negar. Deixa eu explicar, Alexandre de Moraes, tudo bem, aqui você é o rei, você é o imperador do Brasil, é o ditador, eu entendo, beleza? Ninguém vai contestar isso porque ninguém quer ser preso. Mas agora você quer cobrar a justiça da Espanha, por que eles não fizeram exatamente o que você mandou? Após negativa para extraditar Oswaldo Eustáquio, o ministro suspendeu o processo contra búlgaro pedido pelo governo espanhol. É aqui que a situação vira uma crise diplomática. Moraes já está criando crise diplomática entre Brasil e os Estados Unidos, o maior país democrático do mundo. Ele já está causando uma crise, inclusive o governo americano considera que o Moraes é um perigo para a democracia mundial. Mundial, não é só do Brasil não, tá? E vai sofrer sanções que vai vir paulada de lá. Mas tá, aí ele faz o seguinte, peraí, olha como é que o Moraes funciona. Você não vai me entregar esse cara pelo crime de opinião? Sabe o que eu vou fazer? Então eu não vou extraditar esse criminoso traficante. O Moraes segura um traficante porque a Espanha não quis entregar um jornalista. Moraes barra a extradição pedida pela Espanha após negativa de Oswaldo Eustáquio. Por reciprocidade, entenda-se aqui, crise diplomática, o ministro alega que a decisão da justiça espanhola de rejeitar a extradição do brasileiro desrespeita acordo entre os países. Vamos lá. O acordo entre os países é que se algo for crime nos dois países, então a extradição acontece. O problema é que a Espanha não está no nível de autoritarismo e ditadura do judiciário como está o Brasil. Então, ainda na Espanha, não existe o crime de opinião, não existe o crime de falar algo ou criticar ou questionar eleições. Isso lá não é crime, porque ainda tem uma bolsão de sanidade ali na Espanha. Por isso que a Espanha não vai extraditar alguém que não cometeu um crime dentro da legislação, pelo entendimento da legislação espanhola. Continuando, ó. A decisão foi motivada pela recusa do país europeu em extraditar o Brasil. Aqui, ó. O que o Alexandre de Moraes vai fazer? O ministro Alexandre de Moraes suspendeu nessa terça-feira o pedido de extradição feito pela Espanha no caso de tráfico de drogas envolvendo o búlgaro Vasil Georgiev Vasilev. Pera aí. Então o Alexandre de Moraes vai proteger um traficante porque a Espanha não entregou um militante. Cara, nós estamos realmente chegando no fundo do poço mesmo. Moraes nega extradição de búlgaro para a Espanha após decisão sobre Eustáquio. Aí, agora, cereja no bolo. Moraes não quer extraditar um traficante porque a Espanha não quer extraditar um jornalista. Aí o Brasil, para mostrar que o Brasil é diplomático, sabe o que ele vai fazer? Como vocês sabem, no Peru, o ex-presidente e a ex-primeira-dama foram condenados pelos mesmos esquemas de corrupção com a Odebrecht que o Lula fez aqui. A mesma coisa. A Lava Jato do Peru está prendendo o povo, diferente da Lava Jato do Brasil. Aí a primeira-dama decidiu fugir. Quem é a primeira-dama do Peru que recebeu asilo no Brasil? Nadine Heredia se refugiou na Embaixada do Brasil em Lima antes que a justiça... Aqui eu vou aumentar porque está muito pequenininho aqui, ó. Em Lima, antes que a justiça sentenciasse a 15 anos de prisão. O marido dela, o ex-presidente Lula, foi preso. Então, olha aqui, ó. Essa mulher aqui, ex-primeira-dama, tá aqui no Brasil, em asilo, condenada por corrupção há 15 anos. 15 anos, gente. Tem que aumentar aqui de novo. 15 anos. O Brasil é foda, né? Cadê porcaria aqui, ó? Brasil concede asilo à primeira-dama do Peru, diz Ministério Peruano. O governo do Peru disse que concedeu passagem segura e garantias responsáveis pela... Resumindo, o Brasil está protegendo os corruptos internacionais agora. Não bastasse proteger os corruptos nacionais, agora que virou um safe haven, né? Um porto seguro para corruptos internacionais que vão receber asilo. Então, qualquer corrupto do mundo, se você for condenado aí no seu país, pode vir para o Brasil, porque o Brasil está de braços abertos para os corruptos. Agora, o Brasil quer a extradição de todo jornalista que reclamar disso. Se um jornalista... Eu nem gosto muito do Oswaldo Eustáquio, eu achei ele exagerado, mas o que está sendo feito com ele é uma gigantesca irresponsabilidade e injustiça. Tá bom? Um abraço. Uma das coisas que mais me preocupa no Brasil é que a gente já está vivendo um período tão conturbado, com tanta corrupção e tantos escândalos que a gente acostumou.
Escândalos que normalmente em um país sério seriam bastante para derrubar uma pessoa, uma autoridade, um presidente, um ministro do STF, ou até mesmo uma instituição inteira, aqui dura 2 dias e depois ninguém fala mais nisso. É impressionante. Então vou lembrar de um escândalo porque ele teve uma repercussão agora, né? Teve um novo capítulo que foi acrescentado nesse escândalo. Vocês com certeza se lembram desse escândalo aqui, ó. O escândalo daquele ex-assessor do Moraes que vazou conversas do seu celular onde ele mostrava claramente como que funcionava o sistema de perseguição, né, de usar a criatividade para incriminar, por exemplo, a revista Oeste, de que o Eduardo Bolsonaro era um alvo, onde o Alexandre de Moraes escolhia as pessoas que deveriam ser censuradas e aí se trabalhava atrás de uma narrativa para censurar essas pessoas, colocá-las em inquérito, multá-las, e isso durante as eleições. Aquilo foi um escândalo que, se fosse um país sério, as eleições seriam anuladas e seriam refeitas novamente. Por quê? Porque ele estava se tratando do presidente do Tribunal Superior Eleitoral perseguindo pessoas que apoiavam um candidato, ou perseguindo até mesmo um candidato, de forma criminosa. Era uma organização criminosa para fabricar relatórios contra pessoas que o Alexandre de Moraes não gostava. Bom, todas essas conversas vieram à tona. Essas conversas deram o que falar e ficaram escancaradas no Brasil inteiro, mas não durou 2 dias. Aconteceu algumas coisas depois. Vamos lá. Os juízes substitutos e auxiliares envolvidos nesse escândalo simplesmente sumiram do mapa. Foram expulsos, exonerados, né, envolvendo inclusive o caso do Felipe Martins, que vai vir uma bomba aí dos Estados Unidos que vai surpreender muita gente. Mas aí eles fugiram e foram exonerados. E agora surge mais uma coisa vindo desse cara, que é o Eduardo Tagliaferro. Assessor de Moraes pediu para a TSE usar criatividade... Não, não é essa aqui. Aqui. Mensagens inéditas revelam medo de assessor de Moraes. Se falar algo, o ministro me mata. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é um assessor de um ministro da nossa Suprema Corte dizendo que tem medo se o que ele souber vier à tona, se ele falar algo... O ministro mata ele. Ministro quem? Alexandre de Moraes? Vamos trazer a matéria aqui um pouquinho. Mensagens obtidas pela Polícia Federal na investigação sobre o perito Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes, no Tribunal Superior Eleitoral, revelam que ele temia ser preso por ordem do ministro, ou até morto, caso contassem publicamente o que sabia. Em conversas particulares que manteve ao longo do ano passado com sua mulher, Tagliaferro expressou medo do chefe. Se eu falar algo, o ministro me mata ou me prende. Tem mais, hein? Ele manifestou o desejo de contar tudo de Brasília antes de morrer. Minha vontade é chutar o pau da barraca, jogar tudo pro alto, escreveu Tagliaferro. Eu acho, Tagliaferro, que você tinha que jogar tudo pro alto e falar o que aconteceu. Se tem mais coisas que aconteceram e você não está falando, eu acredito que agora é o momento para você vir à tona e falar. E aqui fala, né, que ele é a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, que é tipo o Ministério da Verdade que o Alexandre de Moraes criou no período eleitoral para censurar quem ele não gosta, né? Ele era um perito, né, que chefiou esse departamento, e ele era responsável pelo relatórios sobre políticos, ativistas e veículos que publicavam nas redes sociais críticas e ofensas a Moraes. Aí ele agora está correndo o risco de ser preso, né? E por quê? Porque ele fala, porque o celular dele, o conteúdo do celular dele vazou, né, para a Folha de São Paulo. Então ele corre o risco agora de ser preso e está morrendo de medo de ser assassinado. Tagliaferro foi demitido por Moraes logo depois que aconteceu um problema na casa dele, né, de violência doméstica. Parece que a arma dele disparou. Se eu falar algo, o ministro me mata ou me prende. Tem mais. Se eu morrer, já sabem, né? Em 23 de abril de 2024, Tagliaferro travou um diálogo com a atual esposa, que, segundo a PF, mostraria que ele teria vazado as conversas com a equipe de Moraes para a imprensa. Ele relatou ter falado com a Folha. Estão investigando o ministro. Ela demonstrou preocupação, não falou besteira, né? E Tagliaferro responde: o necessário, mas não serei identificado. Depois, aparentemente, em tom de brincadeira, ele continua: se eu morrer, já sabe. Ele sabe que está mexendo com uma organização criminosa, né? Aí ele falou a verdade que ele havia dito. Eu sei, mas eu só trabalho com a verdade, mesmo ela não sendo a melhor opção. Falei como a área funcionava. Falando, né? Aí depois teve vídeo dele no Oswaldo Eustáquio, falando que tem que sair do Brasil. Isso aqui é mais uma bomba que deveria ser o bastante para botar fim nessa palhaçada, mas não. O Brasil está numa situação que daqui 2 dias ninguém lembra disso.
um ex-assessor do Alexandre de Moraes dizendo que tem medo de ser assassinado, tem medo de morrer, porque se ele falar o que ele sabe, né, vai acabar com a vida do Alexandre de Moraes e de muitas pessoas, de toda essa organização criminosa. Mas tudo bem, gente, esse é o Brasil da democracia relativa e da justiça relativa. Isso por si só deveria ser um escândalo que deveria estar no Jornal Nacional, mas não vai estar. Eu garanto para você que não vai estar. É a única forma das pessoas entenderem o que está acontecendo é você divulgando esse vídeo. Um abraço. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.